Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos na sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, e nós temos hoje a oportunidade de recapitularmos a lição da Escola Sabatina desta semana, que de maneira geral fala sobre cosmovisão bíblica. E eu quero convidar você a fechar os olhos para fazermos uma oração. Santo e amado Pai, estamos aqui encerrando esta semana de estudo da lição. Nos ajuda a vermos alguns pontos e a nos posicionarmos de maneira correta diante daquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajuda mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus, amém. O tema da semana nos fala sobre o propósito daquilo que Deus espera de nós, daquilo que nós temos como visão bíblica da vida e do mundo. Algumas perguntas foram respondidas durante esta semana, algumas visões filosóficas, e nós temos hoje, para relembrar aqui, a questão do verdadeiro ideal e objetivo da educação, de uma forma geral, que é nos restaurar e nos levar para mais perto de Deus. Nós temos, Juscelino, vários aspectos e exemplos na história de vários influenciadores que construíram de forma positiva a cosmovisão cristã e outros que são agressivos e destruíram. O que nós devemos fazer como estudantes, estudantes da filosofia, estudantes de uma faculdade, de uma universidade, e também como fazer essa relação entre aquilo que os autores, os filósofos falam e entendem, e também o que como cristão devemos observar em relação à cosmovisão bíblica. Tem um antigo ditado que eu escuto há muito tempo e não sei a origem, que diz assim que você só consegue discernir o erro se você conhece bem a verdade. Então, o caminho sempre para estudar filosofia, ciência, é você buscar primeiramente estudos cristãos sobre aquele assunto. Você pega um material de um filósofo cristão, um material de um economista cristão, por mais que você também não vá de modo acrítico consumir aquilo ali, mas primeiro tente buscar as lentes bíblicas para enxergar aquele assunto. Porque se você não conhece a perspectiva bíblica sobre aquele assunto, certamente você vai aderir às teses difundidas ali naquele livro. E a pergunta que eu faço, existe neutralidade? Não existe neutralidade. E uma coisa que o mundo hoje em dia está contestando demais, pastor, que eu vejo mais em universidades, é essa ideia do etnocentrismo, ou conceito constante aparecendo nas mídias. O que é o etnocentrismo hoje em dia? É a ideia de que todas as culturas elas são valiosas e nenhuma cultura é superior a nenhuma cultura. Qual o problema desse raciocínio? Parece que não tem nenhum problema, né? É uma coisa que está na moda na academia. O problema é porque Deus se revelou culturalmente. Em que sentido? Deus, ele falou com homens dentro da sua própria cultura. E Deus se utilizou da linguagem dos homens, da cultura dos homens, para exprimir a sua vontade. E isso faz com que muitos historiadores, ao contemplarem a Escritura, que tem origem divina-humana, acabam relegando ela apenas a uma casca cultural, dizendo que não passa de costumes antigos, que não tem mais valor. E muitas vezes esse conceito de etnocentrismo, pastor, ele tem sido aderido pelos intelectuais do nosso tempo, que não conhecem as implicações lógicas desses conceitos utilizados corriqueiramente nos centros intelectuais do nosso tempo. Então, a conclusão aqui do estudo dessa semana sobre cosmovisão trouxe a seguinte afirmativa, de que nosso ensinamento, nossa educação deve ser bíblica e deve ter uma perspectiva. O que é isso? Uma perspectiva é um ponto de vista. O que é um ponto de vista? A vista de um ponto. O que isso quer dizer? Que eu tenho um padrão referenciado de verdade. Se a Bíblia diz que o universo foi criado por Deus, que é um criador, eu não posso acreditar que o universo é eterno, pastor. Eu tenho que acreditar que o universo teve uma origem. E que origem foi essa? Das mãos do Criador. Se a Bíblia diz que as leis da Bíblia tiveram origem no próprio Deus, que foram os profetas que trouxeram valores dados por Deus, eu não posso dizer que são meras construções sociais. Se Deus determinou que a relação do homem e mulher deveria ser de modo X, eu não posso dizer que é simplesmente uma relação de poder e de opressão. Não, Deus criou bênçãos e não opressões. Então a gente tem que parar no nosso tempo de simplesmente sair por aí acumulando informações de modo horizontal, como se tudo fosse valioso. Não, um coach ali falou é valioso. Não, a novela ali, aprender de tudo e reter o que é bom. Irmãos, a régua é a palavra de Deus.
que exatamente nós temos essas quatro bases para a cosmovisão bíblica que a lição trouxe esta semana. São elas: a existência de Deus, a criação, a Bíblia, o plano da redenção e Deus. Na verdade são 5. Então são 5 pontos que são a base da cosmovisão bíblica cristã. Primeiro, Deus existe. Segundo, Ele criou todas as coisas. Terceiro, Ele se revelou na sua palavra. Quarto, nós estamos dentro do espectro do plano da redenção e do grande conflito. E 5, nós não estamos aí à deriva das nossas próprias ideias, vivendo da nossa própria forma. A lei de Deus existe para nos arestar e para também nos conduzir a Cristo e ao caráter de Deus. Claro que a obediência à lei, nós reiteramos semana passada e também esta semana, ela é uma consequência desta situação. E esses elementos, eles são básicos, e sem eles não há possibilidade de existir uma visão, uma cosmovisão bíblica límpida, se não for por esses aspectos. Então lembre-se desses 5 aspectos que falei anteriormente, porque eles vão nos guiar na cosmovisão bíblica. E nós temos esse Criador, que é um Criador infalível, nos coloca em uma situação um tanto quanto, digamos assim, delicada, e ao mesmo tempo nos dá um alívio, porque nos leva para esse Deus que cuida, que conduz a história e que espera que nós possamos nos voltar para Ele. A conclusão que nós chegamos, né, com tudo isso que o senhor falou, pastor, e principalmente com esse tópico da redenção. A redenção, ela é a recriação. A redenção é o retorno ao modelo original que era Adão. E uma característica final que eu queria dar para vocês, esse final de reflexão sobre os olhos do Senhor, sobre a cosmovisão bíblica e sobre a questão da lei principalmente, é que, veja, Adão, ele tinha lei no seu próprio coração. Adão tinha lei no coração. Você tem um reflexo, um tanto quanto meio apagado da lei de Deus. E é por isso que a redenção, ela chama a lei, porque ela é o retorno à lei. A redenção é o retorno ao que Adão era em todos os aspectos, inclusive moral. É por isso que a lei de Deus é tão importante. Sem lei não haveria redenção. E às vezes a gente pensa, pastor, de modo muito pobre a lei de Deus. A lei não é só nem moral, a lei é física, a lei é social, a lei ela é natural. A lei de Deus, ela abrange todas as áreas da vida. Deus quer que todo o cosmos, cada partícula, cada átomo volte à ordem original, os animais, tudo. E Deus é um legislador da realidade e não somente um legislador da ética dos homens. E nós, como filhos dele, precisamos diariamente buscar também restabelecer não somente a nossa vida, mas as coisas ao nosso redor, a ordem criacional. Isso quer dizer, inclusive, de restaurar aquilo que está sendo maculado pelo pecado diariamente. Lembrando quando o Juscelino falou sobre que a lei ela faz parte do processo redentivo, não que ela redima, ele deixa bem claro isso, não que a lei possa redimir, mas que a lei ela sempre existiu, ela foi quebrada, e no processo redentivo ela nos leva, que Deus nos leva, Cristo nos leva a cumpri-la, né? É esse o propósito da lei de uma forma geral. E eu acho que muitos teólogos, estudiosos se confundem. Por quê? Porque a redenção, ela começa no sacrifício de Cristo, né, pastor? A redenção foi paga por Cristo, mas a redenção não é o que Cristo fez apenas. A redenção, ela é feita porque Cristo morreu na cruz, mas a redenção na mentalidade dos gregos era tomar de volta, resgatar um escravo, né? E a redenção no conceito bíblico é restauração, conforme Paulo fala em Romanos, a restauração da imagem que o homem tinha. Logo, redenção tem a ver mais com santificação do que com justificação. A redenção tem mais a ver com um processo de restauração de quem você era, se tornando novamente aquele homem, mudança de hábitos, uma mudança de mentalidade, mudança de valores, mudança de cosmovisão, do que necessariamente uma consideração de quem você é em Cristo Jesus. Então, portanto, eu acho que mais do que nunca essa lição mostra que o nosso Deus, Ele não somente quer mostrar quem Ele é, mas Ele quer lhe direcionar para se tornar aquilo que Ele pode te transformar, num homem santo de Deus que vai morar no céu com um caráter semelhante ao do seu Deus. Pois é, Ellen White diz exatamente o que ele falou aqui, que o verdadeiro objetivo da educação é restaurar o ser humano à imagem
de Deus. Que essa semana tenha sido ótima para você, que amanhã na sua igreja você tenha um ótimo estudo da lição. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo podcast.